Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Falando sobre o segundo testemunho, que é Anna Muhammadan Rasulullah. O segundo testemunho. O primeiro é La ilaha illallah e o segundo Anna Muhammad Rasulullah. No entanto, é considerado o segundo testemunho, que significa Muhammad é o mensageiro de Allah. E, resumidamente, a gente vai conhecendo o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele. O nome do nosso profeta é Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, da tribo Quraysh. O termo ibn significa filho. Tem a mais sublime genealogia dentre os árabes, que a paz e bênção estejam sobre ele, já que descende de outros profetas. Então, o profeta Muhammad descende de outros profetas. O mensageiro de Allah, o profeta Muhammad, no caso, foi enviado para toda a humanidade. Allah enviou o nosso profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, a todas as pessoas, povos, etnias, ordenando a obediência a Allah. Allah diz no Alcorão: homens, em verdade sou o mensageiro de Allah para todos vós. Então, aqui é um dos versículos que prova que o profeta Muhammad ele foi enviado para todas as nações. Foi-lhe revelado o Alcorão, que é o livro sagrado. Allah revelou ao profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, seu mais grandioso livro, o Alcorão, que não foi alterado nem deturpado com o passar do tempo. É o selo dos profetas e mensageiros, ou seja, é um dos últimos que foi enviado para a humanidade. O último. Allah enviou o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, como selo, o último dos profetas, e por isso não haverá mais profetas depois dele, tal como disse Allah o Altíssimo, isso no Alcorão: Muhammad não é pai de nenhum de vossos homens, senão que é o mensageiro de Allah e o selo dos profetas. Então esse é um dos versículos que sustenta de que ele é o último profeta. Essa passagem está no Alcorão, no Surat Al-Ahzab, versículo 40. Sobre o seu nascimento. Nasceu em Meca, no ano 570, depois de Cristo. Foi órfão de pai, perdeu sua mãe ainda criança, foi criado sob a supervisão de seu avô, Abdul Muttalib, e depois sob a tutela de seu tio paterno, Abu Talib. Então, até a sua fase adulta. Então, essa podemos dizer que foi a infância. Nasceu, o pai já era falecido, ou seja, o pai faleceu enquanto a mãe já estava grávida e depois ele ainda novo perdeu a mãe, o profeta Muhammad perdeu a mãe e depois começou a viver com o seu avô e depois com o seu tio. Falando da sua vida, a vida do profeta Muhammad. Viveu em sua tribo Quraysh, durante 40 anos antes de receber a missão profética. Ou seja, de 0 aos 40 anos, digamos assim, não tinha recebido ainda a missão profética. Durante todos esses anos, foi um exemplo de ética e comportamento para seus vizinhos, um exemplo de integridade notória. E por isso era conhecido ou era apelidado de As-Sadiq Al-Amin, um dos apelidos do profeta Muhammad. Antes de ser um profeta, antes da profecia, era As-Sadiq Al-Amin, o que significa o veraz ou o confiável. Dedicou-se primeiro ao pastoreiro e logo ao comércio. Então, pastava animais. Foi um dos trabalhos que ele realizou e depois o comércio. O mensageiro de Allah, o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, antes do Islã pertencia ao grupo dos Hanif, que adoravam Allah, segundo os ensinamentos do profeta Abraão. Significa que ele não adorou ídolos, não adorava os ídolos que se encontravam ali ou tinham ali em Meca, que os Quraysh já adoravam. Então ele se dedicou àquela adoração que foi ensinado
pelo profeta Abraão. Abraão também não adorava ídolos. O profeta Abraão não adorava ídolos. É algo que ele combateu também junto ali com os seus próprios pais. Então, os pais do Abraão que adoravam ídolos, ele negou esse tipo de adoração. Então, esse ensinamento que chegou ao profeta Muhammad também, que adorava somente a Deus. Então, falava-se de Hanif, essa religião Hanif, a adoração de um único Deus. Então, refutando a adoração de qualquer tipo de ídolos ou práticas pagãs. Sobre a missão profética. O mensageiro de Allah, que a paz e bênção estejam sobre ele, depois de haver completado os 40 anos, refletia também sobre a criação do universo, por exemplo. Então, refletia sobre a criação do universo e também quem criou as pessoas, tudo que ele via ao seu redor, ele questionava a si mesmo quem era esse poderoso que fez tudo isso. Então ele sempre se refugiava numa caverna de Hira, num monte chamado Jabal An-Nur, ou seja, Monte An-Nur, Monte da Luz em português. Então ele sempre ficava naquele lugar, adorava a Deus e também questionava quem era o Criador. Então, o começo da revelação foi naquele mesmo lugar, naquela caverna de Hira, no Monte da Luz, Jabal An-Nur. O primeiro versículo a ser revelado foi: lê, em nome de teu Senhor, que tudo há criado. Então, esse foi um dos versículos que foi revelado ali. Foi através do anjo Gabriel que chegou e abordou ao profeta Muhammad e ordenou que ele lesse. Porém, Muhammad não sabia ler e ele insistiu. Então, aqui foi revelado esse versículo: lê. Então, isto veio para declarar que esta revelação que o Muhammad recebeu era o começo de uma nova época de conhecimento e de leitura, de luz e orientação para as pessoas. E o Alcorão continuou descendo durante 23 anos. Aqui foi o começo, nesse monte de luz, na caverna de Hira. Todo esse lugar é Meca. Então, assim foi o começo da revelação. Aqui começou a descer o Alcorão e isso durou os 23 anos, ou seja, 23 anos vendo essa revelação. Então, o começo de sua pregação, o começo da pregação do Islã, como é que Muhammad começou a pregar essa religião, o Islã. Começou convidado ao Islã de forma secreta. Então, recebeu a revelação. Então, ele começou a convidar as pessoas secretamente. Durante 3 anos, depois manifestou este convite publicamente. Nos 10 anos subsequentes, então, 3 anos ali chamando secretamente para que as pessoas, ou tentando para que ele não fosse perseguido, apesar de que depois disso vai acontecer essa perseguição, opressão daqueles que aceitavam, mas começou secretamente e depois começou a divulgar nos outros 10 anos, encontrando neste período os mais duros ataques e muita opressão por parte de sua tribo. Então, a sua própria tribo já combatia isso. Alegavam que ele está trazendo Deus que não era verdadeiro. Para eles, os verdadeiros deuses eram os ídolos que ali adoravam. Mas o profeta Muhammad sempre, como falamos anteriormente, ele acreditava de um e um único Deus. Então, quando ele trouxe essa mensagem para eles, era uma falsidade, era uma mentira. Então, havia essa opressão, essa perseguição ao profeta Muhammad por causa dessa divulgação do Islã. Convidou o Islã as diversas tribos que vinham a Meca para cumprir a peregrinação ritualística, e entre estas encontrou o povo de Medina, começando assim a imigração gradativa dos muçulmanos de Meca àquela cidade. Então, dos povos que vinham, ele pregava o Islã, e dentre esses povos que vinham ali em Meca, então era o povo de Medina que também acabou aceitando o Islã. E através desse povo mesmo, que era de Medina, ele encontrou ali uma força. Então, aqueles primeiros muçulmanos, eles emigraram também para essa cidade de Medina, e ali o Islã se tornou mais
forte. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.